Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos corrigir os exercícios de interpretação textual do livro Atividades Suplementares, capítulo 13. Vamos lá? Nós vamos encerrar hoje, tá, pessoal? O nosso livro de atividades suplementares, tá? Capítulo 13, página 16. Bom, aqui nas páginas 16, né, e 17, nós temos, né, um texto que vocês deveriam ter lido, que fala sobre o respeito não tem idade. Exatamente. Então, aqui, né, vem dizendo que nós temos dois textos, tá? O primeiro texto, né, foi publicado na Folha de São Paulo e é um editorial, né, escrito, né, é um editorial escrito logo após a aprovação da lei, né, pelos deputados federais, né, sobre o Estatuto do Idoso, né? E o segundo texto, que foi publicado no Diário do Nordeste, né, ele foi escrito quando os senadores já haviam aprovado o projeto de lei, né, que fala sobre o Estatuto do Idoso, ok? Estatuto do Idoso, tá bom? Bom, então vocês deveriam ter lido, né, o texto 1 e o texto 2 para responder as questões das páginas 18 até a página 20. Então vamos começar aqui corrigindo a página 18, vamos lá? Bom, vamos fazer a interpretação de texto aqui, né, juntinhos, vocês vão corrigindo junto comigo. Página 18, todos comigo aqui na página 18. O exercício número 1 diz assim: qual das características a seguir os dois textos têm em comum? Bom, a resposta correta, pessoal, só poderia ser a letra B de bola, tá? São textos argumentativos de opinião que não são assinados por autores individuais, tá? Então, esses textos, né, tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles apresentam a posição dos jornais sobre o Estatuto do Idoso, ok, pessoal? Por isso que a resposta certa é a letra B de bola, ok? Número 1, B de bola. Número 2, vamos lá? Sobre a ideia central de ambos os artigos, responda. Letra A. Qual ideia norteia toda a argumentação do texto do jornal Folha de São Paulo? Então, vocês vão responder assim, que toda, tá? Vocês irão responder assim, toda a argumentação do texto da Folha de São Paulo se baseia em índices demográficos brasileiros que indicavam um grande aumento no número de idosos na população, ok? Esta é a resposta da letra A do número 2. Vou repetir. Toda a argumentação do texto da Folha de São Paulo se baseia em índices demográficos brasileiros que indicavam um grande aumento no número de idosos na população, ok? Letra B. E o texto do Diário do Nordeste? Qual é a ideia central que o norteia? Então a resposta ficou assim: a ideia central é a vulnerabilidade das pessoas idosas, muitas vezes desrespeitadas pela sociedade que as cerca e negligenciadas pelo poder público, ok? Vou repetir. Letra B. A ideia central é a vulnerabilidade das pessoas idosas, muitas vezes desrespeitadas pela sociedade que as cerca e negligenciadas pelo poder público, ok? Número 3, vamos lá? Número 3. Classifique como verdadeiro ou falso. Então, vocês vão colocar V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá? Bom, a primeira frase, né, o primeiro parênteses aí, letra A, diz assim: a publicação da Folha de São Paulo
apresenta uma opinião desfavorável à aprovação do Estatuto do Idoso, ao afirmar que o Estatuto não assegura automaticamente, né, que a situação dessa faixa da população vá melhorar. Fecham aspas. Então eu vou ler novamente. A publicação da Folha de São Paulo apresenta uma opinião desfavorável à aprovação do Estatuto do Idoso, ao afirmar que o Estatuto, abram aspas, não assegura automaticamente que a situação dessa faixa da população vá melhorar. Fecham aspas. Então, essa afirmação é falsa, tá, pessoal? É falsa, ok? Por que que é falsa? Vamos ver por que é falsa? Porque o texto da Folha de São Paulo apresenta uma opinião favorável à aprovação do Estatuto do Idoso, ok? Letra B, vamos lá? Diz assim, ambos os textos revelam que a responsabilidade pelo cumprimento, né, do Estatuto, pelo cumprimento do Estatuto, está nas mãos do Estado e não exige comprometimento da população. Vou repetir, ambos os textos revelam que a responsabilidade pelo cumprimento do Estatuto está nas mãos do Estado e não exige comprometimento da população. Essa afirmativa está falsa, ela é falsa. Pode colocar aí, falsa. Por que é falsa? Vamos ver por quê? Pessoal, porque ambas as publicações defendem que o cumprimento, né, que esse cumprimento do Estatuto depende da população, sim, e não apenas do Estado, ok? Letra C. De maneira semelhante, ambos os textos expressam opiniões favoráveis à aprovação do Estatuto do Idoso. Contudo, revelam certa preocupação com a efetividade e com a aplicação da lei. Essa afirmativa é verdadeira. Podem colocar aí, letra C, verdadeira, ok? Letra D. Ambos os textos afirmam que cabe ao poder público fiscalizar o cumprimento do Estatuto e zelar por ele, e a sociedade se conscientizar e respeitar os direitos das pessoas idosas. Essa afirmativa é verdadeira também. Podem colocar aí na letra D, verdadeira, ok? Letra E, vamos lá? Letra E e última, que diz assim, a publicação do Diário do Nordeste aponta mais semelhanças, né, do que diferenças na maneira como os idosos são tratados no Japão e no Brasil. Então, essa afirmativa é falsa. Podem colocar aí, F de falsa, ok, pessoal? Falsa. Vamos agora para o número 4. Os dois textos se utilizam de comparações ao longo de sua argumentação. Que comparações são essas? Que comparações são essas? Que sentido elas provocam em cada um dos textos? Explique. Então, a resposta do número 4 ficou assim. No texto da Folha de São Paulo, como a argumentação se baseia em dados demográficos, vírgula, afirma-se que, mesmo que o número de idosos na população brasileira não seja tão elevado quanto o de países europeus, é preciso que haja uma preocupação da sociedade com o tema do envelhecimento. Só isso, ok? Vou repetir a resposta do número 4. Vamos lá? No texto da Folha de São Paulo, como a argumentação se baseia em dados demográficos, vírgula, afirma-se que, mesmo que o número de idosos na população brasileira não seja tão elevado quanto o de países europeus, vírgula, é preciso que haja uma preocupação da sociedade com o tema do envelhecimento. Ok? Esta é a resposta do número 4. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o número 5, página 79. Não, desculpa, página 19.
Ok? Página 19. Vamos lá? Página 19. Número 5 diz assim, ó. O enunciado diz assim: releia o seguinte fragmento da publicação da Folha de São Paulo. Então, nós temos um pequeno fragmento aqui retirado, né, do jornal Folha de São Paulo, que diz assim: com isso, o país teve a menor taxa histórica de relação de dependência de pessoas não ativas para ativas. Em 1980, para cada 100 pessoas em idade ativa, havia 73 crianças e idosos. Em 2000, essa relação caiu para 54,9. Bom, o enunciado diz assim: comente o emprego dos verbos destacados quanto ao sentido, à concordância e à transitividade. Então, ele destacou aqui 3 formas verbais: teve, havia e caiu. Então, a resposta do número 5 ficou assim: o verbo ter está usado no sentido de possuir. Ok, pessoal? De possuir. E faz concordância com o seu sujeito, que no caso é o país. Não é isso? E é transitivo direto, tá? O seu complemento é a expressão, abram aspas, a menor taxa histórica, fecham aspas, que nós chamamos de objeto direto. Ok? Foi? Agora, ponto continuativo. A forma verbal havia, não faz concordância no plural. Não faz concordância no plural. Porque possui o sentido de existir, né? Sendo assim, o verbo haver é impessoal, vírgula, ficando sempre na terceira pessoa do singular, ok? Ponto continuativo. A forma verbal caiu, se encontra na terceira pessoa do singular por estar se referindo à palavra relação, esse termo, essa relação, que está no singular também, não é isso? Então há uma concordância verbal, né? Essa relação caiu, por isso que a forma verbal caiu se encontra também no singular, na terceira pessoa do singular, porque está se referindo à palavra relação, né? Que também é singular, é terceira pessoa do singular, ok? E além disso, né, essa forma verbal caiu é um verbo transitivo indireto, porque não exige complemento, tá? Todo mundo entende que a relação caiu, acabou, né? Caiu aqui, é um verbo intransitivo, ok, pessoal? Por isso não pede complemento verbal, porque já possui sentido completo, ok? Então, esta é a resposta do número 5. Número 6, vamos lá? Leia a tirinha a seguir e responda ao que se pede. Então, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, que ela diz assim: graças a Deus, chegou a primavera. Aí vem o velhinho e diz assim: graças a Deus, cheguei à primavera. E a Mafalda pensa, né? E eu dizendo trivialidades. Vamos lá? Letra A. Mafalda e o idoso exclamam frases muito parecidas. Entretanto, há uma diferença no que comemoram. Explique essa diferença. Então, a resposta da letra A do número 6 ficou assim: Mafalda celebra a chegada de mais uma estação do ano, no caso, a primavera. Ponto, na mesma linha. Ponto continuativo. Já o senhorzinho celebra que tenha vivido para presenciar mais uma primavera. Não é isso, pessoal? Foi? Então, esta é a resposta da letra A, tá? Letra B, vamos lá? Letra B do número 6. Explique a regência do verbo chegar no primeiro e no segundo quadrinho. Vamos lá? Então, a resposta ficou assim na letra B. No primeiro quadrinho, vírgula, o verbo chegar
é intransitivo, no sentido de começar, né? Vir, aparecer, ok? E o termo a primavera funciona como sujeito, ok? Ponto na mesma linha. Já no segundo quadrinho, vírgula. Já no segundo quadrinho, vírgula. O verbo é intransitivo, vírgula. Porém, apresenta o sentido de alcançar determinado ponto, vírgula, sendo acompanhado de um adjunto adverbial, que no caso, entre aspas, é a primavera. Esse a com crase, tá? A primavera. Só isso, a primavera. Então, esta é a resposta da letra B do número 6. Ok, pessoal? Foi número 7. Vamos lá? Número 7. Abram aspas, a legislação determina a pena para familiares irresponsáveis em caso de abandono ou de maus tratos. Da mesma forma, prevê punições para quem ludibriar pessoas de mais idade. Fecham aspas. Com que palavra a forma verbal prevê estabelece concordância? Então, a resposta do número 7 ficou assim. Com o substantivo, entre aspas, legislação, vírgula, referido na frase anterior, né? É elíptico na frase em que está a forma verbal prevê, tá? Então, vou repetir. Com o substantivo legislação, entre aspas, legislação, vírgula, referido na frase anterior, é elíptico na frase em que está a forma verbal, entre aspas, prevê. Então, esta é a resposta do número 7. Vamos para a página seguinte. Página seguinte, nós temos aqui a questão de número 8. O enunciado diz assim. Abram aspas, o projeto do Estatuto incorpora conquistas como a proibição de discriminação das pessoas em idade provecta nos planos de saúde, mediante a cobrança de valores maiores por faixas etárias. Impõe ao poder público a obrigatoriedade de fornecer medicamentos de uso continuado, vírgula, especialmente para hipertensos e diabéticos, fecham aspas. Com que palavra a forma verbal impõe, concorda, né? Com que palavra a forma verbal impõe, concorda, e qual é a sua transitividade? Então, a resposta do número 8 ficou assim. A forma verbal, entre aspas, impõe, vírgula, na terceira pessoa do singular, concorda com o substantivo, entre aspas, projeto, que no caso é o núcleo do sujeito. Ok? Esta é a resposta do número 8. Número 9. Abram aspas. A cultura brasileira é diferente da japonesa. Fecham aspas. Letra A. Apresente outra forma dessa mesma frase, deixando as palavras brasileira e japonesa antes do verbo. Mantenha o sujeito como simples. Faça as concordâncias necessárias. Então, pessoal, a resposta da letra A do número 9 ficou assim. As culturas brasileira e japonesa são diferentes. Só isso. Na letra B, agora reescreva a frase, agora reescreva a frase de resposta ao item anterior, fazendo com que o sujeito se torne composto. As palavras brasileira e japonesa devem permanecer antes do verbo. Então, a resposta da letra B do número 9 ficou assim, pessoal. A cultura brasileira e a cultura japonesa são diferentes. Só isso. Essa é a resposta correta. Letra B. Número 10, vamos lá?
Considerando o conceito de concordância e a norma padrão da língua portuguesa, associe as colunas e indique a alternativa correta. Então, na primeira coluna eu tenho 4 frases. São elas. A primeira: nós nos conhecíamos haviam anos. A segunda: nós nos conhecíamos havia anos. A terceira: é proibido a entrada. E a quarta: é proibida a entrada. Então vamos ver aqui na segunda coluna. A concordância verbal está correta. Vamos ver, a concordância verbal está correta, só poderia ser o número 2. Nós nos conhecíamos havia anos. Então, a concordância verbal está correta, vocês vão colocar o número 2 dentro dos parênteses. Coloquem número 2. Segunda, há um erro de concordância verbal. Vocês vão colocar dentro do parênteses número 1. Quando diz assim, ó, nós nos conhecíamos haviam anos. Então, esse é o erro de concordância verbal. Coloquei número 1. Terceiro parênteses. Há um erro de concordância nominal. Vocês vão colocar número 3 dentro desse parênteses. Quando diz assim, ó, é proibido a entrada. Então, o erro está aí. Então, coloque número 3 dentro desse terceiro parênteses. Quarto e último parênteses. A concordância nominal está correta. Então, vocês vão colocar dentro desses parênteses número 4. Quando eu digo assim, é proibida a entrada. Então, a concordância nominal está correta. Coloque número 4. Então, vocês vão marcar com X agora a opção letra A, ok? Então, não esqueçam, tá, pessoal? O verbo haver, quando ele indica tempo decorrido, ele é impessoal. Por isso que ele deve permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Ok? Então, letra A. Podem marcar a letra A. Ok? Número 10 é a letra A. Bom, nós encerramos aqui a correção dos nossos exercícios, né? Do capítulo 13 do livro Atividades Suplementares, né? E no capítulo 13 foi abordado mais uma vez, né, o tema sobre o idoso, né, o estatuto do idoso. Né? Respeito, como traz o título, né, respeito não tem idade. Né? Então esse texto de abertura do capítulo 13 continua falando, né, sobre o idoso, sobre o estatuto do idoso. Ok, meus amores? Bom, terminamos aqui a nossa correção. Não esqueçam de colocar o nome e a turma nos comentários. Desejo a todos vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!